Sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, segundo João, capítulo 3, nós vamos ler versículo 14 e 15. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 14 e 15. João 14 e 15 do capítulo 3, que diz assim: e assim como, da mesma maneira, da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Seguindo o seu plano inicial, quando decidiu escrever sobre o ministério, a vida e as obras de Jesus, João, de maneira intencional, em tudo que escreve, vai falar sobre Cristo, sobre Jesus como Messias de Deus. O Evangelho segundo João, o propósito da escrita de João nesse Evangelho é apologético, ele quer provar que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus, tendo um desdobramento evangelístico, uma vez que ele prove pelo seu registro que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, ele espera que as pessoas creiam em Cristo como Messias e, crendo, sejam salvas da condenação. Esse é o propósito de João. Seguindo isso, esse plano, esse propósito, ele registra no capítulo 3 até o versículo 15, versículo 1 até o versículo 15, um dos sermãos ou ensinamentos ou diálogos de Jesus mais importantes e, digo por mim, pelo que penso, mais famosos de toda a Bíblia. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde, de maneira bem profunda, ele trata sobre a questão da conversão. A gente conhece como regeneração, como novo nascimento. É sobre isso que Jesus vai conversar com Nicodemos. E a gente consegue ver no contexto que a ideia de João de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, por meio de algumas questões, está funcionando. A abordagem de Nicodemos a Jesus é a partir dessa ideia, de que algumas coisas no ministério de Jesus estão acontecendo de modo que fique claro que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 3, versículo 2, na abordagem de Nicodemos a Jesus, ele diz o seguinte: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, Rabi, que é mestre também. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Está vendo que Nicodemos reconhece, não de maneira muito clara, mas que Jesus vem da parte de Deus. Através de quê? Através dos sinais que Jesus fazia. Esses sinais estão registrados num capítulo anterior. Se você vira a página ou olha alguns versículos em cima, que é o meu caso aqui, você vai ver no versículo 23, que Jesus, estando em Jerusalém, numa das Páscoas, que Jesus participou lá, estando lá em Jerusalém, muitos creram no seu nome, versículo 23, quando viram os sinais que ele fazia. Então, João tem isso em mente. Ele capta a ideia de que Jesus prova por meio dos sinais que faz que é o Filho de Deus, que é o Messias enviado, que é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, esperado. E é a partir disso que Nicodemos aborda Jesus. Eu sei que você é de Deus. Nós sabemos que você é de Deus, porque não dá. Um homem que não vem da parte de Deus não faz o que você faz. Não tem um ministério tão poderoso, tão pesado.
como você tem. A gente entende isso. E a partir disso aqui, Jesus penetra a alma de Nicodemos, porque Nicodemos não solta. Ele não fala com as palavras dele, mas Jesus sabe o que Nicodemos quer. Ele lê o coração de Nicodemos e entende que o que Nicodemos quer saber é o que Jesus pensa sobre a vida eterna. Sobre o que o homem deve fazer para ser salvo. E é por isso que eu julgo ser um dos sermões mais profundos, mais importantes de Jesus, porque ele vai explicar isso para Nicodemos. E Nicodemos tem que nascer de novo. Tem que ter uma experiência genuína e verdadeira com Deus. Tem que ser regenerado. Ser uma nova criatura a partir de uma obra de Deus no seu interior. Resumidamente é isso que Jesus explica para Nicodemos aqui. E aí ele finaliza a fala dele com Nicodemos dentro desse contexto onde ele está falando sobre a vida eterna, sobre como nós fazemos para ser inseridos na realidade do reino de Deus, com os versículos que nós lemos. A partir do versículo 16 em diante, ele vai falar da missão dele. Mas ele finaliza essa fala, esse diálogo com Nicodemos sobre como nós fazemos para entrar na realidade do reino de Deus e nos tornarmos integrantes do que é eterno, da maneira que nós lemos aqui. Ele conclui a fala dizendo que é olhando para Cristo, que essa regeneração, esse novo nascimento, que essa obra de dentro para fora, operada pelo Espírito de Deus, acontece. E aí, ele pega um acontecimento histórico do Antigo Testamento para ilustrar isso, para mostrar como isso se dá. Ele deixa de maneira clara aqui, que a gente vai olhar o texto lá, que o homem sem o Cristo está morto, morreu. Não tem salvação, está caminhando para a morte eterna. É o que ele mostra aqui. E olhando para o Filho, enquanto ainda mortos nessa vida, nós podemos ter a vida eterna. De que maneira? Do mesmo jeito, nós lemos aqui. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Está falando da crucificação de Jesus, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, da mesma maneira. E aí, para entender o que Jesus está querendo dizer com essa ilustração, isso aqui é uma dica, né, para interpretação bíblica, no Antigo Testamento principalmente. Né? Às vezes a gente fica confuso, como é que faz? É muito legal quando você vê a fala dos autores, né, ou dos personagens neotestamentários, se referindo ao Antigo Testamento. Vai direto lá e vê o que está acontecendo, você vai aprender a interpretar o Antigo Testamento. Você vai aprender como os autores do Novo Testamento olhavam para o Antigo Testamento. E aí Jesus usa a figura de um acontecimento histórico do Antigo Testamento para representar a sua obra redentora. E como Deus determinou que os homens fossem salvos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é para lá que nós vamos. Amém? Nós vamos lá para o Antigo Testamento. A passagem que Jesus cita aqui é Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, mas nós vamos explorar o versículo 4 ao versículo 8 apenas. E no primeiro momento, a gente vai ver como essa questão começa. Como é que começa, Wesley, a ideia da salvação? Como que começa a ideia de Deus providenciando um meio para que eu possa ser salvo? Vamos ver lá. Do versículo 4 ao versículo 5, o texto diz o seguinte: então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida vil, dessa comida ruim. Está enjoado de maná, não aguenta mais comer maná. Tudo começa aqui. Wesley, como é que a ideia de Deus providenciar um meio para salvar o homem começa? Começa com o homem se rebelando contra Deus. É o que está escrito aqui. De que maneira que a gente vê
a história começando, essa história de redenção nesses poucos versículos aqui, como é que ela começa? O homem, diz o versículo 4, impaciente no caminho, falando contra Deus e falando contra Moisés. Tudo começa assim. Deus precisa prover um meio de redenção porque o homem é rebelde e se perde. Você precisa entender isso aqui. A culpa é sua. A culpa é minha. A gente está nessa desgraça toda por nossa causa. Tudo começa com a nossa rebeldia. E é engraçado aqui dentro do texto, né? Porque o povo diz o seguinte: não há pão nem água. Eles dizem que não tem providência. Mas concluem a fala no versículo 5 dizendo: e nós detestamos essa comida miserável. Tem comida ou não tem? Eles precisam se decidir, né? Eles dizem que não tem pão, dizem que não tem água, agora estão dizendo que a comida que tem é ruim. Você está vendo o que é o seu coração, o que é o meu coração? Nós sempre estaremos insatisfeitos com a maneira como Deus decidiu nos governar. É o que aconteceu no Éden. Se o homem estivesse satisfeito com o governo de Deus sobre a sua vida, ele não pensaria em governá-la, como a gente vê nos atos de Eva. A serpente faz a proposta e Eva cai na proposta da serpente. Por quê? Porque ela queria ser dona de si própria. Você vai ser como Deus, ser independente. Você não vai precisar de Deus sobre a sua vida. E essa é a grande questão. E eu afirmo isso aqui sem medo de errar, que o problema do homem é estar insatisfeito com o governo de Deus sobre a sua vida, porque aquele caminho que o povo estava fazendo no deserto foi um caminho que o próprio Deus colocou. Deus que estava levando o povo para aquele caminho. Eu quero partilhar com vocês aqui um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Se eu tivesse 5 textos preferidos, esse aqui estaria entre os 5. Ou entre os 3 preferidos. Põe para a gente Deuteronômio 8, por favor, Gabriel. Deuteronômio 8. A gente vai ler do 1 ao 4. Olha lá. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Deuteronômio é Deus instruindo o povo para entrar na terra. O povo já está prestes a entrar na terra. Deus está instruindo o povo para entrar lá. Né? O final do caminho do deserto. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Quem conduziu o povo no deserto? O texto está dizendo, foi o próprio Senhor, o nosso Deus. Não foi o diabo. Olha aqui para mim. E ouça o que eu vou te dizer. O emprego que você tem hoje não foi o diabo que te deu, por pior que ele seja. A casa que você mora hoje, você é um cristão? É. Você tem compromisso com Jesus? Sua vida é governada por Deus? Você entende que Deus está no controle de tudo? Então a casa de aluguel não é uma maldição. É de Deus. Deus que está te conduzindo a morar nessa casa. Ah, Wesley, mas o bairro onde eu moro foi o bairro onde aprove o Deus soberano que conduz a vida do seu povo te colocar. Ah, Wesley, mas a maneira como as coisas acontecem hoje, eu não quero ser sustentado por cesta básica. Eu não quero ser sustentado por cesta básica. Irmão, não tenho que questionar a maneira como Deus, aprove ao Deus soberano me conduzir. Porque toda vez que eu digo que a minha vida do jeito que está, as coisas que Deus tem providenciado para mim, os caminhos pelos quais Deus tem me levado não estão bons, eu estou dizendo que Deus é um péssimo condutor e gestor de vidas. Isso aqui tem que ficar claro para você, quem conduziu o povo no deserto foi Deus. Em algumas pregações, né, quem conduz o crente para o deserto é o diabo. A gente está no deserto por causa do nosso pecado. Não, Deus. E Ele vai mostrar por quê. Os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova.
Irmão, às vezes eu fico me sentindo humilhado. Aí eu lembro que eu sou filho de Deus, servo de Deus, crente em Cristo Jesus. E aí eu vou para esse texto aqui, eu vejo que Deus humilha seu povo quando quer humilhar. Ele humilha, Deus humilha o seu povo. Ah, Wesley, esse não é o Deus que me apresentaram, mas é o da Bíblia. Deus humilha, Deus põe à prova, Deus amassa. Como um olheiro formando o seu vaso de honra, ele vai apertando quando tem que apertar e colocando a argila do jeito que quer colocar. Deus humilha e Deus põe à prova. Para quê? A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. É para isso que ele bota a gente no deserto. É por isso que ele te coloca numa casa que você não queria estar. É por isso que ele te coloca num emprego que você odeia. É por isso que ele permite que você se relacione com pessoas que não são as pessoas que você gostaria de se relacionar. É por isso. Para saber o que está dentro do seu coração. A grande questão é a seguinte, Deus sabe, amém? Amém? Deus sabe ou não sabe o que está no nosso coração? Quem não sabe somos nós. E aí a gente sai de casa jurando que é fiel. E Ele nos coloca numa situação e faz com que o que está dentro do nosso coração seja expurgado, colocado para fora e prova para a gente que a gente não é fiel nada. Que a gente não é tudo isso que a gente pensa. Ele nos humilha para isso, para tirar o pior que há de nós. Versículo 3, assim ele os humilhou, Deus humilhou o povo e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, aquela comida que o povo estava reclamando, foi Deus que deu para eles. Quando você está insatisfeito com a provisão que Deus manda, você está desprezando a maneira como Deus decidiu te sustentar. Você está dizendo, você não sabe sustentar seus filhos. Esse é o retrato da nossa rebeldia. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for picanha, não serve. Se não for tênis da marca tal, não uso. Se não for na área que me graduei, não trabalho. Se não for o carro do meu gosto, não dirijo. Isso somos nós. Por quê? Porque nós somos idólatras de nós mesmos. Nosso ego tem que ser saciado, satisfeito. Eu preciso estar satisfeito com a comida que eu como. Com a roupa que visto. Com o trabalho que tenho. Se eu não estiver satisfeito, não presta. E aí eu logo negligencio o fato de quem mandou esse maná foi Deus. Essa é a sua rebeldia. Ficar indo para aquele salão, naquele calor, né? Vai para uma igreja que tem ar-condicionado, que tem painel de LED, que tem cadeira boa, ouvir que você é marca vencedor, que você não merece passar pelo que você está passando, que o Deus que te deixa passar por isso é um Deus injusto. Estava conversando com um amigo, né? Batendo um papo com ele, acho que foi ali que estourou assim, foi a gota d'água. Me deu muita raiva dele. Falei, cara, tu é um blasfemo. Sabe o que ele falou para mim? Se eu sou Deus, eu não deixo minha mãe passar pelo que minha mãe está passando. Falei, deixa eu chegar mais para trás para o raio não me atingir. Porque se eu sou Deus, eu te mato agora. Você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Quem sabe é tu que sabe. Mas sabe o que me constrangeu naquele dia? É que ele tem coragem de falar, a gente não tem. Em todo tempo, na maneira como a gente procede, a gente está dizendo sem palavras, Deus não sabe o que está fazendo. Deus não sabe como está me conduzindo. Deus não sabe como guiar minha vida. Por quê? Porque eu me encontro num deserto comendo a comida que não queria. Que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, está falando do maná, né? Para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não me incharam. Meu irmão, quem anda muito aí sabe.
Você fica andando muito por um terreno inadequado, com um calçado inadequado, que o pé incha, é difícil de caminhar e tudo mais. E ele está falando que ele cuidou da alimentação do povo, que ele cuidou da provisão para a barriga do povo e ele ainda cuidou da saúde do povo. Seus pés não me incharam durante os 40 anos. Eu cuidei de vocês. E aí a gente volta lá para Números 21, versículo 4 e 5, a gente vê esse povo nesse caminho que Deus colocou, que Deus está conduzindo, Deus está cuidando desse povo, e o povo dizendo, Moisés tirou a gente do Egito para quê? Então entenda isso aqui. Tudo começa com a nossa rebeldia. Por que que Deus providenciou um Cristo para nós? Porque nós nos perdemos. Por que que precisamos de redenção? Porque nos desviamos, nos extraviamos, nos rebelamos contra Deus. Não estamos satisfeitos com o governo dele sobre a nossa vida. A maneira como ele nos governa não presta. Nós não queremos que Deus nos governe. É por isso, em primeiro lugar, que a gente precisa de um Redentor. E aí, depois de nós entendermos aqui que é o povo hebreu ali, que está insatisfeito com o governo de Deus, que decidiu se rebelar contra Deus, contra Moisés, versículo 6 diz uma segunda coisa. Olha lá o que está escrito. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Quem mandou? Quem mandou? O diabo? Quem mandou? A macumbeira? Quem mandou? O olho grande? A pessoa que tem inveja de mim? Quem mandou? Quem mandou foi Deus. E eu quero com isso aqui ajudar na desconstrução da ideia de um Deus que não pode fazer mal a ninguém. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o que a gente tem falado nas últimas pregações, mas se prestar atenção, estou traçando uma linha. E falando que quando o homem se rebela contra Deus, Deus se levanta contra esse homem para mostrar quem é quem. Quem mandou as serpentes para o meio do povo foi Deus. Deus mandou as serpentes para matar aquele povo. Que povo? Rebelde, que odeia o governo de Deus, que odeia a maneira como Deus decidiu conduzi-los. Deus que mandou. Ah, Wesley, eu não concordo com isso. Isso não é compatível com os meus conceitos sobre Deus, né? Irmão, vou te dizer uma coisa. Por que Deus enviou aquelas serpentes para o meio do povo? Porque Deus é justo. E Ele precisa punir o rebelde. Ele não tem essa... Não é uma questão arbitrária. Ele não escolhe se pune ou não. Ele é justo e eu não estou falando... da minha e da sua justiça, eu estou dizendo que Deus é a própria justiça. Justiça é um atributo de Deus. Naturalmente, parado no trono, Deus reage contra a impiedade, contra a rebeldia, contra o pecado, contra o mal, de maneira punitiva. Todos os males que recaem sobre os pecadores nada mais é do que uma reação natural de um Deus que é santo e justo. Textos que nós lemos aqui na última ceia, né, eu quero repetir com você aqui, mas tem um aqui que eu achei, pesquisando, estudando, muito legal, que é Neemias 9, 32 ao 33. Põe pra gente, por favor, Gabriel. Neemias 9, 32 ao 33. Deixa eu explicar o que é Neemias 9. Neemias 9... O povo reconstruindo o muro, trabalhando na cidade de Jerusalém, para se arrepender dos seus pecados. Vai orar a Deus, confessar os seus pecados e pedir ao Senhor misericórdia. Quando de repente, no meio da oração, Neemias para e diz o seguinte: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. 33. Olha o que ele diz.
em tudo o que nos aconteceu, foste justo. O que aconteceu a esse povo, Wesley? A Babilônia entrou em Jerusalém, deportou o povo, destruiu tudo, queimou o templo, queimou a cidade, levou o povo cativo, destruiu tudo, estava tudo destruído. Por quê? Porque antes da Babilônia, no século 6, final do século 6, no início do século 6, porque ele traz para frente antes de Cristo, né? No início do século 6, antes da Babilônia invadir e destruir Jerusalém, Deus levantou vários profetas para dizer: arrependam-se, 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 se voltem para mim, abandonem as práticas de pecado, abandonem a maneira como vocês estão vivendo, se voltem para mim em obediência. O povo não quis. E aí Neemias é obrigado a abrir a boca e dizer, em tudo o que? A destruição do templo, a destruição dos muros, a destruição da cidade, a deportação do povo, o estupro das mulheres, a matança contra as crianças. Aí ele diz, mais acima no versículo 32, o problema com os líderes, o problema com os reis, o problema com os sacerdotes, o problema com os profetas, tudo isso, em tudo isso tu foi justo. Por quê? Porque o Senhor está retribuindo aquilo que os nossos pecados provocaram no Senhor. Salmo 7, verso 11, a parte A do texto, diz que Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo, diz o Salmo. Só vou ficar com essa parte, não vou ler o resto para não te assustar. Salmo 89, verso 14, diz que a base do trono de Deus é retidão e justiça. O trono de Deus está fundamentado em justiça. E é por isso que ele não pode reagir a pecado, rebeldia, transgressão de maneira inadequada. Naum, capítulo 1, versículo 3, ele diz que ao culpado, ele não tem por inocente na parte A, ele não tem o culpado por inocente. E eu preciso te dizer uma coisa aqui, pensando sobre isso ontem. Se você não quer servir um Deus que é justo, você não está procurando o verdadeiro Deus. Você está procurando um comparsa para o seu momento de crime. Não quer um Deus justo, não? Você quer alguém que aprove seus pecados. Você quer alguém que, quando você se rebelar, andar em rebeldia, viver de qualquer maneira. É por isso que é ruim de andar com algumas pessoas que querem andar direito. Você vê, né? Para andar com alguém que é pecador, mas quer andar na moral, já é difícil. Imagina para viver com um Deus que é santo, puro, reto, perfeito, santo. Falei santo de novo, né? Mas falo santo de novo. 3 vezes santo, diz a Bíblia. Se é ruim para andar com alguém que quer andar direito. Se é ruim para ser amigo de alguém no trabalho que não rouba o patrão, que não gosta de fazer, registrar lá a hora extra sem ter feito, não gosta de burlar o sistema da empresa. Se é ruim para andar com um povo desse. Imagina para servir a Deus. Então, se você não quer um Deus justo, você não quer um verdadeiro Deus, você quer um comparsa. Você quer alguém que vai concordar com as suas rebeldias, com as suas injustiças. Se você não quer alguém que te puna no momento que você merece ser punido, você não quer o Deus verdadeiro. Você entende isso? Agora, a grande questão é a seguinte. Se você não quer um Deus justo para o momento dos seus pecados, também não quer um Deus justo para o momento da sua defesa, né? Porque eu gosto dessas falas, né? Deus é justo, hein? Se levanta contra mim para você ver. A justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não, hein? Parece que quem está falando é um anjo. Você já viu alguém tomar esse tipo de atitude? Olhar para o outro e dizer que a justiça de Deus não falha? Né? Justiça de Deus não falha, como se nós não fôssemos alvo dessa mesma justiça em virtude da nossa transgressão. Então Deus manda a serpente lá para o meio do povo, porque Deus é justo. Porque esse povo merece ser punido por ter falado contra Deus e contra Moisés lá no deserto. Por que Deus deve punir a humanidade? Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia, porque a gente se rebelou contra Deus. E aí Deus envia as serpentes lá para o meio. Versículo 7,
Perceba o desdobramento da situação. O povo se rebela contra Deus e contra Moisés, despreza a maneira como Deus tem governado eles lá no deserto. Deus envia o juízo para o meio do povo, mandando as serpentes que mordiam aquele povo e matavam aquele povo. Versículo 7, então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Primeiro, o povo se rebela, age com rebeldia diante de Deus. Segundo, Deus executa juízo e envia as serpentes para o meio do povo. Depois o povo se arrepende do que fez e se volta para Deus. Olha para mim! A porta de entrada para a fé cristã é o arrependimento, não a outra. É aqui que a sorte do povo começa a mudar. E é legal, irmão, é legal. Isso aqui é bem ilustrativo. É por isso que Jesus usou essa figura. O povo vem na presença de Moisés, abre a boca e diz, pecamos. Sabe, não é aquela conversa fiada. Não, eu sei que eu sou pecador. Não, eu sou falho mesmo. Aquela oração que Manel que guarda aquela, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, perdão pelo meu pensamento, obra. Como é que é, Manel? Cara, o cara não confessa, o cara não diz. Feri minha esposa, magoei meu marido, falei mal contra o meu irmão, sou um péssimo filho, sou uma péssima mãe, enrolei meu patrão, menti. Meus olhos viram o que não deviam ver, meus ouvidos deram atenção o que não deviam dar. O povo chega diante de Moisés e diz, pecamos, nós pecamos contra vocês, nós falamos mal do Senhor e de você, tem misericórdia. A porta de entrada para a fé cristã é essa, e é por isso que não me iludo com foto de 70, 80 pessoas que chegam diante de uma plataforma depois do apelo de um pregador que nem pregou sobre arrependimento. Estava vendo uma foto, né, de uma igreja aí, no meio da pandemia estamos batizando. Aí batizaram lá mais de 50. E sabe como é que eles lidam com a pandemia? Esse momento vai passar e tudo vai ficar bem. Irmão, no momento que a gente está vivendo, uma pandemia dessa, todo mundo desesperado, querendo uma solução para os seus problemas. Se eu venho para cá falar que Deus vai resolver o problema de todo mundo, quem é que não vai querer fazer parte dessa igreja? Quem é que não vai vir aqui? Se eu ficar domingo após domingo dizendo que Deus vai entrar com providência na vida dos desempregados. Ontem eu li sobre isso, nesse período de pandemia, a gente deu um salto, né, desempregados no Brasil, mais 7 milhões de pessoas, sem ter onde conseguir o seu pão de cada dia. Não fica fácil arrebanhar gente se eu falar que Deus dá emprego? Não fica fácil se eu falar nesse momento que Deus cura? E ontem, não vou citar o nome dele aqui, mas ontem um líder supostamente cristão, né, no Brasil, que no início da pandemia consagrou água dizendo que a água curava o Covid, foi internado e entubado. Isso é uma loucura. Pregação do Evangelho começa dizendo, arrependei-vos. Eu quero ler, eu vou ler com vocês esses textos aqui. Arrependimento é a porta de entrada para a fé cristã. Não tem outra porta. Você não deve vir para cá porque você está duro. Você não deve vir para cá porque seu casamento está uma droga. Você não deve vir a Cristo porque você quer sair do aluguel ou melhorar de vida. Você deve vir a Cristo porque, como esse povo, você é um rebelde, cara. Você é um pecador, você é um transgressor da lei de Deus. E, dentre tantos que têm morrido pelo juízo de Deus, pela picada das cobras, você está vendo isso acontecendo e tem tempo de se arrepender. Esse povo que vai até Moisés dizendo, pecamos contra ti, é o povo que não morreu. É o povo que está vendo outros morrendo e entenderam, cara, esse Deus não é brincadeira. Esse Deus não é brincadeira. Para mim, os principais pregadores do Novo Testamento,
na mensagem de todos eles tinha o elemento arrependimento. Primeiro, vamos começar, não é o mais importante, mas na ordem, João Batista. Capítulo 1, versículo 4 e 5 de Marcos. Olha o que ele diz no texto. Marcos 1, 4 e 5. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. 5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Era assim que o povo vinha. É por isso que eu não acredito num batismo que tem fogos. Não, bola, batismo com fogos, com bola de aniversário e com festa. Wesley, você está dizendo que a gente não deve celebrar o batismo? Claro que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquele momento ali é o momento que você abre a boca para dizer: Senhor, eu transgredi a sua lei, eu combati o seu reino, fui um inimigo ferrenho, eu fiz mal contra a sua santidade. E aí você vê um monte de gente pulando na água, achando que é a melhor pessoa do mundo, quando não consegue honrar um pai e uma mãe. Como é que o povo ia se batizar? Confessando os seus? Por quê? Porque a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos. Arrependei-vos, vocês estão longe de Deus, estão afastados de Deus, vocês estão longe do caminho, estão vivendo uma vida que ofende o Criador. Arrependei-vos. E o povo vinha dizendo: realmente, sou hipócrita, vivo de aparência, um sepulcro caiado junto com os outros fariseus, eu sou isso aí. Não honro minha esposa, não honro meu marido, não honro meus filhos, sou um transgressor da lei de Deus. O fruto do arrependimento é isso aqui: confissão de pecados. Você lembra que o João Batista falou isso para os fariseus? Raça de produzir fruto, pois digno de... Alguém vai pensar que é a vida. Não pode ser a vida. Não pode ser os atos dos fariseus. Por que não pode? Porque João Batista não convivia com eles. O fruto digno do arrependimento é a confissão. Quando você chega diante de Deus e diz assim: realmente está ruim para o meu lado, eu pequei contra o Senhor, coisa que os fariseus não faziam, eles queriam só tomar o banho. Você entende isso? João Batista pregou sobre arrependimento. Jesus, Mateus 4,17. O início, do ministério público de Jesus, olha como é que ele inicia. Não, como é que alguém deveria iniciar o ministério? Eu falo por nós mesmos aqui, nós temos pouco tempo, ainda estamos no nosso início. Como é que a gente deveria iniciar isso aqui? Fazendo festa para trazer o povo, trazer uns pregadores aí bom, tal. Olha como é que Jesus inicia o ministério dele. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Qual é a porta que se abre para o reino dos céus? Arrependimento, irmão. Arrependimento. Ou você se arrepende, ou você não entra no reino dos céus. Não tem desenrolo. Pedro, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Depois daquele grande sermão de Pedro, Pedro prega para todo aquele povo que vê a descida do Espírito, a manifestação do Espírito em Pentecostes. Pedro prega para aquele povo. Depois que Pedro prega, o povo, meu Deus, vamos ver o que aconteceu. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. O coração deles se moveu, o Espírito entrou no coração deles. E aí é legal, porque se você vê o conteúdo da mensagem de Pedro, Pedro falou assim: vocês assassinaram o Cristo. Não tem moleza. Ele disse: vocês são assassinos. Vocês são rebeldes. Vocês mataram Cristo. E aí o Espírito entra no coração deles, move o coração deles. E aí olha o que o texto diz. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Entende isso aqui. Entende isso aqui. Você vai pregar o Evangelho. Você vai falar sobre a necessidade das pessoas virem a Cristo, mas elas não sabem como fazer isso. E aí é aí onde você tem que ser honesto. Você pode falar: fica indo na minha igreja, vão na minha igreja. Porque o pastor é legal às vezes não é. Mas os irmãos são maneiros, tem um negócio lá legal. Você pode falar isso para essa pessoa. Ou você pode dizer o que Pedro falou. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Receberão o dom do Espírito Santo. Arrepende-se. Arrepende-se. Você tem que falar para essa pessoa: cara, tem que se arrepender.
A gente já viu João Batista, Jesus, Pedro, né? Pedro, vamos a João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Para mim, os principais pregadores do Novo Testamento. Se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo, cara, vocês têm que se arrepender. Ir diante de Deus e dizer, cara, pecamos, erramos o alvo. É a fala de João, o discípulo do amor, que diz para a gente, cara, vocês têm que confessar o pecado de vocês. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que abrir a boca e falar do pecado de vocês. Paulo, Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. E dentro desse contexto, Paulo não estava pregando para um povo sem cultura, não. Era difícil de pregar para o povo que Paulo está pregando. Está pregando no Areópago para uma plateia de filósofos gregos da época, que entendiam bem sobre discurso, sabiam fazer análise do conteúdo de um discurso. E Paulo não mascara. Olha como é que ele termina o discurso. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ordem de Deus é essa, que todos em todos os lugares se arrependam do seu pecado. Então a gente vê João Batista pregando sobre arrependimento, Jesus pregando sobre arrependimento, Pedro pregando sobre arrependimento, João pregando sobre arrependimento, Paulo pregando sobre arrependimento, e a gente não quer falar sobre arrependimento. Um dia fui na casa de um amigo, estava ensinando ele a interpretar a Bíblia e montar um sermão, né? E aí falei para ele, cara, eu não tenho muito tempo para te ajudar, o tempo está escasso, mas se você quiser aprender a pregar, vai nos pregadores bíblicos das Escrituras, aprenda com eles, reproduz o que eles disseram e você vai pregar muito bem. O que eles disseram? Está aqui. O que tinha em comum na pregação apostólica, na pregação do Cristo, chamado ao arrependimento. O mundo rebelde contra Deus deve se arrepender dos seus pecados. Então o povo se arrepende dos pecados, vai até Moisés, e aqui a gente vê a figura do mediador entre Deus e os homens. Ainda no final do versículo 7, lá em Números de novo, o texto diz, então Moisés orou pelo povo. Moisés é o tipo de intercessor entre Deus e os homens. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz o seguinte, Moisés profetizando, né? O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vós, no meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Pedro pregando pela segunda vez, depois de curar o paralítico na porta do templo, né? Capítulo 3 de Atos, versículo 22, ele diz, fazendo referência ao texto que acabamos de ler, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que lhes disser. Pedro está pregando, fazendo referência à fala de Moisés que apontava para Cristo. Então, o que Moisés é nesse texto? Um tipo de Cristo que intervém entre Deus e o homem. Se o homem se arrepender e vir a Cristo, Cristo intercede diante do justo juiz em relação a esse homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem. Só existe um mediador, alguém que pode fazer a mediação entre nós e o nosso Deus. Versículo 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, sobre uma vara. Quem for mordido e olhar, para ela viverá. Olha a instrução de Deus. Faça uma serpente é uma serpente de bronze, coloca numa vara. Quem olhar, viverá. Aí você deve estar se perguntando, porque eu fiquei me perguntando, mas por que assim? Por que uma serpente? Por que desse jeito? Por que assim, Senhor? Deus não me falou nada, mas eu já sei qual é a resposta. Sabe qual é a resposta de Deus? Se você perguntar por que uma serpente? Ou por que
o filho dele encarnado, todo moído na cruz, sangrando no meio do seu lugar. Por quê? O homem deveria ser salvo por meio de Cristo, morto, todo arrebentado na cruz. Porque Deus quis. Ah, Wesley, eu não quero ser salvo pelo Cristo arrebentado na cruz. Não tem outro. Não tem outro. Você já reparou que até o Salvador que a gente quer escolher? Se você fazer uma análise da maneira como os apóstolos lidavam com Cristo, em todo o tempo eles ficavam olhando para Cristo e perguntando: que hora que esse cara vai tomar o governo de volta? Na cabeça dos judeus, o Cristo, o Messias, o enviado, seria um herói político, um guerreiro poderoso, que retomaria na força de seu braço o governo para o povo de Israel, de Roma, ia livrar o povo da opressão de Roma. Por quê? Porque é uma loucura pensar que Deus salvaria a humanidade através de um homem arrebentado na cruz. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 21, diz o que Deus determinou para a salvação do homem, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, no que Deus determinou, o mundo não entendeu o que Deus estava fazendo. O mundo não consegue compreender o que Deus determinou para a salvação do homem, né? E o que Deus determinou, Wesley? Deus achou por bem, foi a vontade dele, aqui ele foi arbitrário, por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Deus quis salvar sim. De que maneira que ele quis salvar o povo no deserto? Levantando uma serpente, o povo olhava para ela e ficava sarado. E a gente tem que parar com essa mania de querer escolher Messias. Não é Deus que depende de nos salvar, somos nós que dependemos de ser salvos por Deus. Ou você aceita o Cristo como Ele é, ou não tem Cristo para você. É por isso que eu não vou pregar um Jesus cool, não vou pregar um Jesus maneiro, um Jesus legal. Paulo falou nesse contexto aqui de 1 Coríntios 1, e eu reafirmo as palavras do apóstolo: a gente não vai pregar outra coisa senão Cristo crucificado, morrendo no meio do seu lugar. Sabe por quê? Porque quando eu falo do Cristo crucificado, eu humilho você com a pregação e sou humilhado por ela aqui. A pregação da cruz humilha o homem. É Deus dizendo: olha o que eu tive que fazer com meu filho por causa da tua rebeldia. Por causa de você, que eu tive que matar o meu filho. Por causa dos seus pecados, da sua rebeldia, dessa maneira que você escolheu viver, que eu tive que matar o meu filho no seu lugar. Mas isso é muito ofensivo. Isso é doloroso para o nosso ego, que é sensível demais. E aí a gente tem que escolher uma pregação que não nos ofenda, mas que nos coloque para cima. Você deve estar acompanhando o que está acontecendo pela internet aí, né? As treta doida aí, né? É isso ali mesmo. Se você acha que é excesso de uma parte, em virtude da exposição, você precisa aprender de uma vez por todas. Na época bíblica, Paulo não usou um canal no YouTube porque não tinha, mas ele pegou cartas que circulavam publicamente para dizer: essa raça é inimiga do povo de Deus. Eles estão, sim, anestesiando pessoas que estão caminhando para o inferno. Eles estão dizendo que a conduta dessas pessoas que são inimigas de Deus, são rebeldes que falam contra Deus, contra Moisés, contra todo mundo. Estão dizendo que esse povo não está errando tanto assim. A pregação é essa. Qual é o meio de ser salvo no deserto, Moisés? Olha para a serpente. Quem olhava vivia, quem não olhava não vivia. Qual é o meio de ser salvo? É a figura, onde a figura toma a verdadeira forma. Ele diz aqui, no versículo 15 que nós lemos, 14 e 15, do capítulo 3 de João. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna é só sobre isso, crer no Cristo crucificado, no meu e no seu lugar, pagando os preços pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte. João 3,36, falei sobre isso na última ceia, repito. Quer aprender a pregar o Evangelho? Grave esse texto. Grave esse texto, você vai aprender a pregar o Evangelho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Tem mais nada. Tem mais nada. Crê em Cristo. Crê em Cristo. Receba Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Você vai ser salvo. Entrega a vida a Cristo.
confia que o que ele fez na cruz é suficiente para a salvação da minha alma e da sua alma. Você vai ter a vida. Continue pensando que isso é invenção da cabeça dos cristãos. Continue pensando que Deus é uma invenção da mente humana para minimizar o impacto que é viver essa vida desgraçada. E você vai continuar perdido e condenado. Nos dias que nós estamos vivendo, há uma urgência muito grande, de nós voltarmos a falar da simplicidade do Evangelho, daquilo que é elementar, essencial para a nossa fé. Cristo crucificado, pagando preço pelos nossos pecados. É o que eu sempre digo aqui. Sabe qual é o maior desafio de um pastor para uma igreja local? Conseguir transmitir para a igreja aquilo que ele entende e pensa sobre a fé cristã. Sobre a seriedade da vida cristã, sobre a entrega da nossa vida por amor a Cristo. Isso é o maior desafio. Sabe, porque a vontade era abrir a cabeça do povo e colocar lá como se fosse um chip. Né? É o maior desafio. E aí a gente é tentado a ficar pensando, como é que eu vou encorajar esse povo? Como é que eu vou fazer esse povo se mover, se comprometer com a igreja, com o serviço de Deus? Como é que eu vou fazer esse povo entender que o pau está quebrando, que o mundo está esfarelando, que o mundo está se dissolvendo, se destruindo e não há tempo para brincadeira? Que a gente tem que levar nossa fé a sério. Que a gente precisa transmitir o remédio para o mundo caído, perdido, sendo destruído pelo pecado. A gente tem que pregar, a gente tem que se envolver com a causa de Deus, com a missão de Deus. Como é que a gente faz isso? Eu insisto. Estava conversando um dia com o pastor Hilton, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu falei para ele, pastor, eu fico pensando numa maneira de encorajar os irmãos lá, mas eu não abro mão da pregação da cruz. Se o Cristo crucificado não fizer isso, não abrir a mente dos irmãos, não fazer com que os irmãos entendam a gravidade e a seriedade do Evangelho, do cristianismo, da fé cristã, da vida cristã como um todo, nosso relacionamento com Deus, o plano de Deus, a missão de Deus em resgatar um povo para si, redimir um povo para si, se o que Cristo fez na cruz ali não fizer sentido, eu não sei mais o que fazer. Não sei, eu estou confessando a minha fragilidade para vocês. Eu não sei dizer outra coisa para vocês, a não ser que Cristo morreu no meu e no seu lugar. Se isso não motivar você, eu não tenho dinheiro para te dar. Mesmo jeito que o povo acreditou no que Moisés fez ali. A gente precisa acreditar que a nossa única salvação de tudo, até de nós mesmos, está no Cristo erguido naquele madeiro lá, crucificado no meu e no seu lugar. E dali tirarmos motivação, dali sermos encorajados, dali transmitirmos essa verdade ao mundo e dizer para aqueles que estão picados pela serpente que há salvação naquele que Deus levantou no madeiro, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem mais nada. Eu quero, junto com você aqui, nesse momento, passar para o nosso momento de celebração da ceia. Fazer memória disso aqui. Sabe? Já há muito tempo que se tornou um momento onde a gente bebe o cálice e come o pão. Mas para fazer memória disso aqui. Entenda uma coisa sobre esse texto, esse contexto. O povo que estava sendo mordido pela serpente já estava morto, não tinha vacina do Butantan. Não tinha vacina para o povo no deserto. Então a cobra mordia, o povo estava morto, só esperando a hora de cair duro. É assim que os homens estão. É assim que os homens estão, mortos em suas ofensas, em seus pecados. E Cristo já foi levantado no madeiro.
É sobre isso que a ceia fala. É sobre isso que faremos memória nesse momento. E eu espero do fundo do meu coração que você, no momento que pegar o cálice e tomar o pão, entenda isso. Que isso surta efeito no seu coração. Que você traga a memória que amanhã é segunda-feira e você precisa levar esse Cristo e dizer: Deus levantou um meio de salvação. Deus ergueu um meio de salvação. Deus providenciou um meio de salvação. Sei que o problema é nosso, nós somos rebeldes, Deus é justo, mas se nos arrependermos e olharmos por Cristo da cruz, a salvação que vem dele, que vem daquele que Deus levantou para a nossa salvação. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.